Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de um problema sério que está acometendo algumas cidades brasileiras. A BBC trouxe um vídeo aqui que eu quero trazer para vocês também, que é muito interessante, já que é uma situação que ameaça uma cidade brasileira e, na verdade, é um problema global. Tem até uma reportagem, inclusive, na própria BBC, falando sobre a situação das vossorocas que estão engolindo cidades inteiras, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Claro que nesse react que eu vou fazer aqui para vocês, vou focar nesse vídeo aqui que fala sobre essa situação. A gente vai fazer os nossos comentários aqui a partir dessa situação, que é uma situação geográfica muito delicada. Mas depois vou trazer também uma reportagem que mostra um pouco de como outros lugares do mundo vivenciam esse mesmo problema, de cidades sendo engolidas pela vossoroca. Se você não sabe o que é vossoroca, já fica aí, já se inscreve no canal, porque hoje nós vamos falar o que é uma vossoroca e como ela está presente no nosso dia a dia. Não se esquece de deixar aquele like que ajuda bastante. Então bora dar uma olhada aí nesse problema que está ameaçando uma cidade aqui no Brasil, descobrir que cidade é essa e como isso pode estar afetando também o seu dia a dia. Bora lá então. Então, galera, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para ver sobre o que é essa ameaça das vossorocas no Brasil e qual é a emergência para o nosso país e por que é importante saber sobre isso, né? Bora lá. Essa cidade brasileira está literalmente partindo em pedaços. Quando cai, isso é uma coisa louca. É uma coisa assim que eu ainda não tinha visto, que eu nunca vi terremoto, mas é tipo um terremoto que você sente lá. Casas estão sendo engolidas pela terra. Muitos estão perdendo o que levaram anos para construir. A gente sair do que é da gente para ir pro que é dos outros é difícil. E ruas onde antes passavam carros, agora parecem canyons. Eu tinha costume. Eu não sei se na sua cidade, onde você me assiste, acontece essa situação, mas aqui para mim, que sou do interior do Rio de Janeiro, isso é muito comum, inclusive próximo da minha casa, a gente tem uma grande vossoroca se formando, a gente está até analisando ali quais são os procedimentos que a gente pode fazer para poder conter o agravamento desse problema, mas é um problema que, devido a várias questões que vai se falar no vídeo, é um problema comum no Brasil, tá, galera? Se tornou comum, principalmente por questões do próprio ser humano, por deixar o solo desnudo, pela falta de proteção dessas áreas, pelo avanço, inclusive, da ação antrópica sobre a natureza, e não é simples e fácil fazer a recuperação de uma área degradada com vossoroca, tá, pessoal? Na verdade, é algo bem complexo. A gente vai ver que, por exemplo, nessa cidade aí, a situação é bem delicada. Mas vamos continuar. De andar por essa rua, mas não sabia que o abismo estava próximo. Buriticupu, no interior do Maranhão, enfrenta o avanço das vossorocas. Essa palavra significa terra rasgada em tupi-guarani. É a forma mais extrema de erosão e também atinge outras regiões do Brasil e do mundo. Em países da África, a vossoroca já tem status de crise nacional. Eu tô aqui nessa ponta onde 5 anos atrás era uma rua. E é um processo de erosão que começou há algumas décadas, mas ele vem se acelerando nos últimos anos. Essa aceleração está relacionada a um dos grandes problemas dos nossos tempos, a crise climática. E aí, pessoal, é importante destacar que o que envolve o aquecimento global também vai estar ligado diretamente à problemática das vossorocas, tá? A vossoroca é um processo erosivo sobre o solo. O solo vai ficando frágil, vai ficando empobrecido, vai ficando um solo vulnerável, inclusive à ação da chuva, e com uma chuva mais constante, mais forte, com essa crise climática delicada, algumas áreas vão ser, principalmente as áreas mais empobrecidas, né, se tornarão mais vulneráveis a esse ravinamento e vossorocamento, que é o corte do solo. A chuva vai cair sobre esse solo e vai carregar partículas dele e se aquilo não for contido, de uma forma cada vez mais intensa, rasgando o solo, como em Tupi-Guarani quer dizer a vossoroca, tá? Vai rasgar, e aí esse processo é um processo contínuo que vai se repetir todo o processo de chuvas anualmente em determinada região, e obviamente vai agravar esse problema, podendo acontecer como aconteceu nesse caso aqui dessa cidade, de ruas inteiras desaparecerem, de casas desaparecerem, pessoas ficarem em riscos de saúde, inclusive, tendo que se mudar. Então tem um caos econômico também importante, tem uma situação econômica que vai afetar diretamente, no caso da cidade, mas outros lugares. Você tem várias situações que afetam o nosso dia a dia, por isso que é importante pensar sobre isso, tá bom? O dia do acidente de 1º de maio é o dia de comemoração de um festejo na cidade. José Ribamar Silveira, quando estava próximo de completar 80 anos, enfrentou uma situação de vida ou morte. Quando foi por volta das 2 da manhã, eu resolvi retornar para casa. Peguei uma rua para dar acesso mais rápido à minha residência. Quando eu deparei com uma interdição, quando eu dei a ré,
caí na Bossoroca, que está próximo à rua onde eu estava trafegando. Tenente Silveira, como ele é mais conhecido na região, caiu de uma altura de 80 metros. É como se ele despencasse de um prédio de 20 andares dentro de um carro. Você imagina que se constituiu uma vossoroca. Ele falou bossoroca, tá, pessoal? Porque em alguns lugares também aceita essa nomenclatura. Vossoroca, bossoroca com B, que é o mesmo processo, tá? É o processo de ravinamento, de corte do solo, de tirada dessas partículas do solo, de maneira a rasgar a terra e, claro, provocar inúmeros problemas, transtorno, como é o caso dele, que quase perdeu a vida por conta de, em um incidente, cair numa vossoroca de 80 metros de profundidade, que é perigosíssimo, né? Eu tenho um filho de tá hoje com 8 meses e nesse dia estava comemorando 4 meses de nascimento. Aí me lembrei do meu filho e pedi a Deus, Deus me salve, vai me salvar meu filho. Eu quero criar. O filho mais velho do Tenente Silveira participou da operação de resgate. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o carro do meu pai, tamanho de uma fossa, lá embaixo, não, meu pai não tá vivo. E aí quando eu cheguei, que eu vi que meu pai tava no colo do policial, e aí meu pai tá vivo. Tiraram meu pai aqui. Nessa hora até é emocionante, né? Isso é emocionante, não tem como. Faria tudo de novo, assim como eu já fiz por outro, faria tudo meu, não tem explicação. Além das ruas que de uma hora para outra deixam de existir em Buriticupu, ao menos 50 casas já foram sugadas pelos mini canyons e outras 100 foram abandonadas. Bom, aqui atrás parece que é só um terreno baldio, mas na verdade a gente está bem próximo de uma vossoroca. Vocês podem ver aqui que tem uma placa advertindo a respeito do perigo e ao redor temos várias casas que tiveram que ser abandonadas justamente por causa do risco de desabamento. Entrando aqui nessa casa, Você vê que as pessoas levam o que elas podem levar, né? Leva a porta, janela, o que dá para se reutilizar em outro lugar para onde ela vai ir, né? Mas é um desespero enorme, né? Tu imagina que são, se você olhar, são construções muito simples, humildes, provavelmente pessoas mais pobres que dependem muitas vezes de programa social ou de trabalhos locais que não têm grande remuneração e de uma hora para outra tem que buscar um abrigo em um outro lugar. Olha como isso atinge diretamente a população mais empobrecida e como é delicado para essa população conseguir buscar refúgio em outro lugar. Nós temos milhões de pessoas no Brasil que não têm moradia, né? E aí você tem uma população, pessoas ali, né? Você vê que são várias casas, inúmeras casas, que as pessoas perderam a moradia por conta de um problema ligado a questões naturais, da natureza e questões antrópicas, questões do próprio ser humano. a gente percebe até que já deixaram um sofá e algumas coisas, e essas pessoas tiveram que procurar outras casas em Buriticupu e recebem um aluguel social da prefeitura. Marisa Cardoso me mostra o lugar onde ela vivia com seu marido e o filho Enzo, que é autista. E esse banquinho aqui a gente fez pra ele gostava de ficar sentado aqui debaixo. Muito passarinho quando a gente tava. Esse quintal era tudo limpo. A gente fazia tudo que a gente faz com dele. Mas o avanço da vossoroca em direção à casa começou a tornar a vida da família cheia de perigos. Aí o cachorrinho caiu dentro do buraco, o cachorrinho dele, né? O bombeiro civil veio tirar o cachorrinho, ele ficou o tempo todo na beira do buraco esperando. Um episódio com Enzo foi crucial para a saída da antiga casa. Ele ficava aqui na frente aqui brincando e eu já tava com ansiedade. Às vezes eu falava alto com ele, gritava com ele, né, pra ele entrar. Aí ele, quando a gente fala alto com ele, aí ele só correndo pra ele. Ele disse, se tu gritar de novo comigo, eu me jogo no buraco. Aí eu falei, Enzo, vem, Enzo. Não, Enzo, vem, Enzo. Aí ele voltou. Aí foi onde eu falei pro meu marido que não dá da gente ficar mais aqui não, porque é muito perigoso. Marisa foi obrigada a viver em outro bairro de Buriticupu. A prefeitura disse que ia pagar o aluguel da casa provisória. Olha essa imagem, tá, pessoal? De como a cidade está cercada pela vossoroca. Olha o tamanho dessa vossoroca. Você imagina o relato dessa mãe como é difícil e problemático, né? Ela com um filho especial, um filho autista, com receio do filho em algum momento cair ou se jogar de cima dessa grande precipício que se formou por conta das chuvas, né? Carregando esse solo. Imaginar que em algum momento todo esse solo aqui, toda essa área que está essa vossoroca, era preenchida por solo. Imaginar que tinham ruas, tinham casas que simplesmente foram engolidas pela força da natureza. E, infelizmente também pela ação humana que acaba potencializando esses problemas que estão acontecendo em cidades como essa. Mas Marisa afirma que o repasse do dinheiro toda hora atrasa e ela fica ameaçada de despejo. Eu procurei diversas vezes o prefeito João Carlos Teixeira da Silva para falar especificamente dessa situação, mas ele não respondeu aos pedidos. Buriticupu está a 350 metros acima do nível do mar e é também uma área de floresta amazônica. E essa é uma história que tem a ver com desmatamento. Nos anos 90, a indústria madeireira se instalou no local. Nós tínhamos o cedro, o jatobá, bacuri, muito ipê de todas as cores, madeiras de lei. E aqui teve um período que tínhamos 54 serrarias funcionando 24 horas. Em 20 anos, a maior parte das árvores da região desapareceu. Edileia Dutra Pereira é geóloga. E aqui, gente, um ponto importante e necessário, a própria retirada dessa vegetação, é por isso que é delicado, isso também envolve diretamente a ação humana, né? Não é simplesmente a chuva cair sobre o solo, carregar o solo e criar a ravina, a vossoroca. É também um processo onde houve uma retirada da vegetação. Você vê que durante mais de 2 décadas, madeireiras se instalaram na região
retiraram madeiras de lei, madeiras com alto valor comercial, e aí você deixa o solo desprotegido, o solo fica desnudo. E aí esse impacto dessas gotículas de chuva sobre esse solo sem proteção, acaba ocasionando uma vulnerabilidade do solo. Se tivesse essas árvores, esse processo das copas das árvores, das folhas, dos galhos, isso iria diminuir o impacto. Você imagina que do alto de uma nuvem essa gota cai e ela para sobre a copa de uma árvore, sobre uma folha daquela vegetação, ela vai escorrer e vai descer mais tranquilamente sobre o solo. Agora a gente retira essa vegetação, essa gotícula que está caindo lá de cima, ela vai cair diretamente sobre o solo sem proteção, vai provocar um impacto, ela vai ter um peso, e isso com o tempo, em grande quantidade, obviamente vai trazer esse processo de vossorocamento sobre uma determinada área. Mas vamos ouvir a geóloga falando. E professora da Universidade Federal do Maranhão. Ela explica como o passado da cidade tem relação com o surgimento das vossorocas. A vegetação, durante um evento chuvoso, ela diminui o impacto da gota de chuva no solo. Então, a partir do momento que você retira a vegetação, você colocou o solo desnudo, susceptível ao efeito splash que falamos, que é direto o impacto da chuva no solo. Quando a água da chuva não é absorvida no solo por plantas e árvores, ela se acumula na superfície. As gotas de chuva também atingem e deslocam partículas do solo, cavando e formando canais. Isso leva ao desenvolvimento de ravinas e vossorocas. A mudança climática aprofunda esse processo por causa das chuvas mais intensas. Em menos de 5 anos, E é isso, pessoal. Vocês perceberam ali? O solo fica desprotegido, a gota cai direto sobre o solo, vai provocar um impacto muito maior do que se tivesse ali uma vegetação. E, claro, aprofundando-se chuvas mais caudalosas devido aos problemas do aquecimento global, a gente tem o prato perfeito, as condições perfeitas para um processo de vossorocamento, ravinamento sobre uma determinada região. Claro que isso também está ligado ao perfil do relevo, às características do solo, a outros fatores. Mas, infelizmente, a vulnerabilidade ela está presente em várias regiões do Brasil. E não é só nessa cidade também não, tá bom? Então, bora dar uma olhada aí. o avanço foi muito, muito rápido. Então, o que acontece, simplesmente? Se no cenário em que essas duas cabeceiras de drenagem se encontrarem, nós teremos um rio. E aí, nesse caso, irá ocorrer a divisão da cidade ao meio, aproximadamente. Existe o risco de Boitucupu desaparecer? Existe uma chance caso as obras não sejam realizadas. Pesquisadores preveem que as vossorocas vão crescer mais rápido no planeta por causa do aquecimento global. Com temperaturas mais altas, ocorre mais evaporação e, consequentemente, mais precipitação. Temos observado as tempestades ficarem mais frequentes e mais intensas. Os pesquisadores belgas Matthias van Mark e Jean Paul vêm investigando a relação entre chuva e o avanço das erosões ao redor do mundo. Eles projetam um cenário complexo com as mudanças climáticas. Gully erosion is strongly determined mainly by rainfall intent, and a lot of predictions indicate that rainfall intent will increase with 10 to 15%, and due to that, gully erosion rates may double or even triple. So for sure, this is a man-made disaster in many ways, but this also has a positive side. It means also that with proper urban planning and with proper infrastructure, this can be prevented and stopped. Aqui ele toca em alguns pontos que é importante, tá, galera? É um problema da ação humana, obviamente, porque o que vai trazer essa possibilidade da amplificação do problema é a retirada da vegetação, é a ocupação humana, é a exploração predatória e, claro, também o evento do aquecimento global, que vai condicionar chuvas mais caudalosas, mais intensas, e esse aquecimento global, a ebulição global, está ligado diretamente à ação humana sobre o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de planejamento urbano, né, que cada vez torna mais necessário. Planejamento de ações efetivas para que a urbanidade ela possa evitar que esses problemas se intensifiquem de uma maneira que torne cada vez mais difícil a vida nas cidades, né? Então, há uma possibilidade aqui de o desenvolvimento de estratégias, e não só para essa cidade, mas para as diferentes cidades do Brasil e do mundo, para que se possa pensar o urbano de uma maneira mais interessante, do ponto de vista que a gente possa ter um ambiental sendo respeitado também. Então, tem esse lado aí que eu acho que vale muito a pena falar e pensar sobre isso, né? Mas vamos dar continuidade. Mas quais são as saídas para esse problema? Botaram esses bueirão. João Batista pensou em uma solução depois de perceber que o seu entorno estava sendo devorado pela destruição do solo. Isso aqui até lá embaixo era sarado. Aqui tinha umas casas, aqui tinha outras do outro lado e aqui é a rua no meio. Ele é dono de uma oficina mecânica que está cada vez mais perto de uma vossoroca. E quando que começou a realmente ficar arriscado para as pessoas morarem aqui perto? Ficou arriscado depois que começou a chover, que ela começou a crescer. Isso caía aqui, caiu uma casa todinha. Bom, quando caía, estremecia o chão, que quem estava lá dentro da oficina sentiu o tremor de terra e saía fora. São essas aqui, né? João começou a plantar taboca, ou bambu, para recriar a vegetação e frear o avanço da erosão. A taboca tem vários lugares que ela entranha na terra
e vai deixando. E eu sei que depois que eu comecei a plantar taboca aí, que eu disse... Você vê que a visão de uma pessoa que nem tem o estudo apropriado para esse tipo de situação pode ser interessante. Ele de observar falou, poxa, se eu plantar uma planta que um sistema de raízes dela possa ajudar a segurar essa terra, vai ser interessante. O sistema que a gente chama de radicular, que é o sistema de raízes das plantas. Se tiver um grande sistema, pode ser interessante, que além das copas da árvore, das folhas e dos galhos, ela também vai ajudar a fixar por meio de suas raízes. Gente, isso é uma coisa importantíssima também para se pensar, tá bom? Claro que até esse processo de reflorestamento de uma área que foi degradada e está sofrendo um processo de voçorocamento tem que ser pensado. Não é uma coisa tão simples, não, mas deve ser pensado. E é claro, política pública também são necessárias, até porque nós estamos falando aqui de uma emergência pública, nesse caso dessa cidade. Veguei a água, não caiu mais para o meu lado, mas se não tomar uma providência, a chuva, quando ela vem, ela leva tudo. Agora o que precisa é de um pouco de investimento, alguém que tenha coragem de ajudar esse negão aqui para ele ajeitar. Ações individuais talvez não sejam suficientes para a escala do Bridge, com quase 30 crateras espalhadas pela cidade, vai precisar de soluções estruturais. Jean Posen diz que a cidade precisa de obras para canalizar a água, principalmente a água da chuva. The basic thing is to reduce the amount of water arriving at the gully, and so you can do that either by increasing the water absorbed in the area that drains towards the gully. If you can't do that, you have to try and to intercept the amount of water, the runoff, before it reaches the gully, and then to deviate it via, for instance, a concrete ditch to a place where it cannot cause any harm. Essa drenagem das águas servidas e do próprio esgoto, que infelizmente não tem uma estação de tratamento e tudo mais, né? A água não é, o esgoto não é tratado. Então tem que haver um direcionamento para o canal. Mas ações do tipo estão sendo feitas. Nós falamos com o prefeito de Buriticupu pela internet. João Carlos Teixeira da Silva afirmou que contratempos não deixaram que ele desse uma entrevista quando visitamos a cidade. O prefeito disse que espera do governo federal dinheiro para obras que o município não tem condições de bancar. Vale ressaltar que todos esses recursos eles ainda não estão liberados ao município. Todos eles se encontram em fase de projetos para que a gente possa ter essa liberação do recurso o mais rápido possível. O prefeito rebate críticas de que não fez ações suficientes e diz que ele deu uma visibilidade ao problema que antes não existia. João Carlos também afirma que Buriticupu não acabará engolida pelas voçorocas. Buriticupu não corre risco de desaparecer, tá certo? São obras complexas, sim, são obras de grande recursos, né? Grande volutos de recursos, mas a cidade não corre de desaparecer. A gente tem ali uma necessidade realmente de ação do poder público, não tem outra alternativa, tá, pessoal? Precisa, ação individual é interessante, coisa e tal, mas quando atinge uma ameaça do tamanho que se instalou nessa cidade, com mais de 30 grandes crateras espalhadas pela cidade, de fato a ação do poder público é necessária, e nesse sentido o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, para poder auxiliar no desenvolvimento de ações que possam diminuir esse problema. Observou-se, por exemplo, que a drenagem dessas águas que chegam até as voçorocas pode ser uma situação que possa resolver isso, ou pelo menos diminuir os impactos, que vai estar ligado também, além da drenagem, a outras ações com o próprio reflorestamento da área. Então, é necessário se pensar em estruturas para que possa se mudar essa realidade. Mas, de fato, não é simples, mas a ação do poder público é fundamental para que esse problema não se torne tão sério que fique irreversível, né, a ponto da cidade vir a desaparecer, como foi colocado aí na reportagem. O governo estadual do Maranhão diz que entregou relatórios com sugestões de ações para a prefeitura. O Ministério do Meio Ambiente declarou que tem um programa para implementar sistemas resilientes na cidade, mas que não há, no momento, ações em Buriticupu. O governo federal também diz que, no momento, analisa a liberação de 300 milhões de reais para obras de contenção e prevenção em Buriticupu, e que vem provendo assistência e consultoria à cidade. O que você sente quando você olha assim essa sua casa? Eu fico triste. Quando eu saí, eu fiquei com o coração doendo, porque é uma coisa que a gente lutou tanto para conquistar. Eu não gosto nem de falar, porque a autoestima fica lá embaixo, eu fico com vontade de chorar. Eu não venho, não gosto de olhar, entendeu? Se acabar, a gente tem que sair, não tem jeito. É triste de doer dentro, né? A gente que é um homem que não gosta de se emocionar muito, mas aqui é só eu e Deus sabe que eu estou me contendo para falar isso para vocês, por causa disso aqui. Isso aqui tem puxado a minha vida, entendeu? Galera, que problema delicado, né? E não é só dessa cidade como do Maranhão, como de outras cidades do Brasil, tá? Esse é um problema que, claro, está aparecendo muito aqui agora, nessa cidade, que virou uma situação mundial, né? São reportagens para além do nosso país, só que é um problema que atinge outras cidades e a tendência é isso aumentar. Por isso é necessário ações emergenciais, a consciência de entender o que está acontecendo e, claro, ter atitudes para que a gente possa mudar isso. Por isso, aquele convite de sempre, para entender é preciso conhecer. Bora com Geografia em Pauta tentar conhecer um pouquinho dessa realidade e agir para mudá-la, tá, galera? Fica o convite aí, daqui a pouco a gente vai trazer mais uma reportagem falando sobre essa realidade e de outras cidades do planeta, não só
aqui no Maranhão e outras cidades do Brasil, mas em todo o mundo, lugares onde a situação das vossorocas se tornaram muito difíceis, mas ainda há ações que podem ser feitas. O problema é, se nada for feito, a tendência é o problema piorar com a questão climática. Então, galera, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até breve. Fui.